Em 2021, o perfeito será visto em você. Graças a Deus, que tremendo, né? Eu fico imaginando quando alguém que veio no culto de manhã e vem de novo e fala assim: nossa, mas eu já tive no culto de manhã, e de repente nós somos surpreendidos com uma palavra profética como essa, e daí eu falo assim: vale a pena ser fominha, né? Nunca é igual. Deus sempre nos surpreende, e Deus tem algo novo para as nossas vidas nessa noite, amém? Encha o seu coração de expectativa, reaja à palavra. Se você quiser dar glória a Deus, dê glória a Deus. Nós somos uma igreja pentecostal, ora em línguas, mas por favor reaja à palavra, manifeste aquilo que você está recebendo no teu espírito, amém? E que nós possamos juntos cultuar o Senhor. O culto não é um lugar onde tem apresentador e espectador, nós estamos juntos cultuando ao Senhor, amém? Aplauda ao Senhor, glória a Deus. Nessa manhã aconteceu algo muito interessante, a primeira vez. Eu vinha numa sequência de ministrações desde sexta-noite, e eu falei assim: eu não quero ministrar no domingo a mesma palavra que eu ministrei ontem no Aljava, que é a nossa reunião com os ministros. Só que ontem foi um dia puxado e eu falei assim: nossa, eu vou ter que separar um tempo hoje de manhã, no domingo, antes da ministração, e acordei mais cedo, né? E 7 horas da manhã estava eu sozinho falando com o Senhor e buscando do Senhor uma palavra, e o Senhor começou a falar comigo e eu comecei a escrever. Mas quando eu cheguei aqui na igreja, e eu gosto sempre de dar um título à mensagem, eu acho que você dar título te norteia sobre aquilo que você está falando, e dá clareza também para que as pessoas saiam com o fundamento claro do que foi ministrado. Além do que, o Paulo Ricardo, que é bem religioso, gosta de título, então eu dou o título em homenagem também ao Paulo Ricardo. Não sei se ele está aqui, está lá atrás. E ele, quando ele começou a ministrar, ele sempre usava essa expressão: intitularei minha mensagem, né? Bem assim, do uso comum do Paulo Ricardo. Então hoje, eu não sabia como intitularia a minha mensagem, Paulo. A palavra estava pronta, e eu estava com uma ideia na minha cabeça, entre 2 nomes. E daí eu cheguei aqui e brinquei com o pessoal, falei assim: olha, vamos fazer uma votação, e daí qual vocês acharem melhor é o título que o pessoal da multimídia vai colocar depois no YouTube. E quando eu falei os 2 títulos, a reação, eu tinha falado sobre os caminhos de Deus, o meu esboço inclusive está escrito com os caminhos de Deus e os caminhos do homem. Mas eu falei, teve outro título que eu pensei também, que se chama Se Divorciando de Deus. Quando eu falei assim, o pessoal falou: uau. Eu falei assim: acho que vocês gostaram mais do segundo. Então o título da mensagem de hoje, em homenagem ao Paulo Ricardo, é Se Divorciando de Deus, amém? Uma das causas mais alegadas para o divórcio é uma expressão que se usa, chamada incompatibilidade de gênios. Para falar que o pau está comendo dentro de casa, que você não se entende mais com o teu esposo, você chega na frente do juiz e a palavra mais bonita para se utilizar é incompatibilidade de gênio. Essa é a causa mais comum que se alegam para o divórcio. E o que é a incompatibilidade de gênio? Definido no dicionário: é quando o outro pensa muito diferente do que eu penso. É quando você que se casou com alguém até tem uma certa afinidade, afinal de contas vocês foram estabelecer uma aliança, mas por algum motivo você percebe que a sua maneira de ver o mundo é muito diferente do outro. São percepções diferentes da vida. Então isso é alegado como incompatibilidade de gênios, pensamentos diferentes. Meu jeito de pensar é completamente diferente do seu. E vocês sabem que no último mês agora, uma cantora gospel muito famosa, recém-casada, Giovanni,
se separou. Eu acredito que ela não ficou casada um mês. Foi 1 mês, 2 meses, e se separou, uma cantora bem conhecida. Eu já tinha visto isso acontecer também entre pessoas famosas. Eu me lembro quando a Daniela Cicarelli alugou um castelo e se casou com o Ronaldo Fenômeno. Foi uma festa. 1 mês depois os dois estavam separados. Mas quando a gente olha o Ronaldo e a Daniela Cicarelli, você até entende. Eles não têm um conhecimento da palavra, eles não vivem de acordo com a palavra. O divórcio no mundo é algo natural. Mas quando você vê isso acontecendo dentro do que nós chamamos de corpo de Cristo, melhor dizendo, da igreja evangélica, tem alguma coisa errada. E quando você vê a alegação e a argumentação dessa irmã para justificar a causa do divórcio, é quase que essa incompatibilidade de gêneros. Depois que eu me casei, eu percebi que ele era muito controlador, possessivo. Mas espera aí, será que você não conseguia ter tido essa percepção antes? E eu não estou aqui para julgar a irmã, até porque se tem alguém que sabe respeitar pessoas que passaram por uma situação de divórcio, sou eu. E essa casa, nós sabemos que muitas vezes, em casos de opressão, em casos de violência doméstica, em casos de traição, não resta outra alternativa. Mas eu estou falando nessa noite, usando isso para ilustrar situações que às vezes são muito frágeis, como argumento para se justificar a quebra de uma aliança. Porque na verdade nós não temos a dimensão do que é entrar em aliança, e por isso parece ser tão simples se romper uma aliança. Ainda mais usando como justificativa, porque a pessoa é assim. Não, a pessoa sempre foi assim. E é por isso que nessa casa nós tomamos muito cuidado com a preparação para o casamento. E hoje eu não tenho dúvida que a corte de fato é o caminho mais excelente, porque a corte é um período para você conhecer um ao outro, para você conhecer temperamento, para você conhecer a maneira da pessoa reagir. Porque depois, quando você está casado, você não tem desculpa para falar assim: não curti muito o pensamento, é muito diferente do meu. A corte, ela exatamente, ela te arranca daquilo que é o mais natural no namoro, que é o contato físico, para que você tenha uma percepção mais aguçada exatamente no temperamento e no caráter do outro, para que não hajam essas justificativas. Mas nós temos visto isso cada dia de forma mais natural acontecendo no meio das famílias cristãs. E sabe qual é o problema disso? Quando nós não entendemos o valor, o peso e o que é uma aliança, nós acabamos transferindo isso no nosso relacionamento com Deus. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Isaías 55, versículos 8 e 9. Preste atenção aqui antes de você ler, deixa aberto aí. Isaías 55, versículos 8 e 9. É como se fosse o pai falando para um filho que está noivo: filho, deixa eu te alertar de algo. A tua noiva é muito diferente de você. Os teus pensamentos são diferentes do dela. Você está seguro disso? Porque Isaías foi escrito aproximadamente 600 a 800 anos antes de Cristo, antes de Deus enviar o seu filho como esposo para encontrar uma esposa. E Deus está avisando esse povo que futuramente se tornaria esposa de Cristo, falando assim: olha, o noivo que eu estou enviando para você tem pensamentos mais altos que os teus, tem caminhos diferentes dos teus. Antes de entrar em aliança com ele, tenha convicção de onde você está entrando, para que não chegue em algum momento dessa trajetória e você queira romper a sua aliança com ele. Sabe o que acontece, meus irmãos? Nós temos diluído a mensagem do Evangelho para que ela possa se tornar mais palatável para as pessoas que chegam. É muito natural você ver a mensagem da cruz ter sido arrancada dos púlpitos,
porque quando você fala de morte, quando você fala de renúncia, quando você fala de experimentar dos sofrimentos de Jesus, essa não é uma mensagem atrativa. E como nós temos uma maneira de enxergar as coisas diferente de Deus, e nós continuamos achando que número é sinal de grandeza, nós então diluímos, eu não vou me incluir nisso, nós não, a maioria das pessoas diluem a mensagem para que se torne acessível ao maior número de pessoas. Só que daí o que acontece? As pessoas vêm, entram em aliança com Deus, se rendem a Jesus, mas quando elas entram numa relação de intimidade e casamento com Cristo, no meio do caminho, elas falam assim: não, está muito diferente do que eu imaginei. O que eu sonhei para caminhar com o Senhor era uma vida sem problemas, era uma vida onde o Senhor resolveria todas as minhas situações, era uma situação como se eu tivesse agora um irmão mais velho, que as brigas que eu entro, você entra na frente para me defender, e de repente parece que as coisas pioraram, e de repente parece que as dificuldades aumentaram, e de repente parece que eu me sinto sozinho e você não me entende. Não é o Senhor que não te entende, é você que entendeu errado a aliança que você estabeleceu. Por isso nós temos uma responsabilidade quando anunciamos o Evangelho, de explicar que os caminhos de Deus são diferentes dos nossos, que os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos, porque nós estamos entrando numa aliança e num pacto eterno, que nós não podemos no meio dessa história desistir, abandonar ou alegar para Deus: Senhor, nós somos incompatíveis, eu penso muito diferente do Senhor, eu tenho pressa, o Senhor sempre chega atrasado, eu estou sofrendo e parece que o Senhor não faz caso do meu sofrimento. A gente não pode alegar ao Senhor, porque os nossos caminhos são diferentes do dele, os nossos pensamentos são diferentes do dele, a nossa percepção da vida é diferente da dele. E o que eu queria nessa noite ajudar a construir é o entendimento que tudo aquilo que nós fazemos na vida sempre vai partir de dois pontos. Tudo que nós vamos fazer, todas as decisões que nós vamos tomar, sempre nasce de dois pontos de partida: o caminho de Deus e o caminho dos homens, a vontade de Deus e a vontade dos homens. E quando eu não entendo o jeito que Deus pensa, o jeito que Deus executa, o jeito que Ele se move, eu tenho naturalmente a tendência de caminhar do meu jeito, do jeito dos homens, achando que está agradando a Deus. Eu te explico. As pessoas, hoje eu estava aqui, estava a pastora Vanderly, o pastor Luiz, são pastores que me conhecem, já eram pastores quando eu me converti, me conhecem há mais de 20 anos, e eu falava para ele assim, pessoas mais antigas, está aqui, mais antigas com respeito, viu, Luciano? Eu sei que você não tem nem metade da idade da pastora Eliana, mas assim, eu estou falando assim, pastores mais antigos de igreja sabem que todas as vezes que você ia organizar uma conferência, quando você vai preparar um culto das mulheres, retiro dos homens, todas as vezes que alguém quer preparar algo para Deus, a gente sempre quer preparar algo grande, a gente sempre quer preparar algo excelente. Ou por acaso alguém vai preparar uma conferência e fala assim: não tem problema, se vier 2 pessoas eu estou feliz. Não, a gente entende que para agradar a Deus eu tenho que fazer algo grandioso, excelente, maravilhoso, pomposo. Então a gente vai partindo de uma mentalidade humana, achando que quando a gente faz algo grandioso a gente está agradando a Deus. Sim ou não? A gente sempre quer fazer algo grande e melhor, porque o nosso argumento é sempre esse: Deus merece o nosso melhor. Agora, quem disse que o melhor que Deus merece é quantidade? Quem estabeleceu que o melhor para Deus é grandeza? Da onde nasceu isso? Isso é pensamento de Deus ou pensamento dos homens? Na realidade,
Isso faz parte de uma mensagem que eu já ministrei, a última, se eu não me engano, que eu ministrei aqui, da necessidade do homem de ser aceito. Então tudo que as pessoas fazem, elas fazem para ser vistas e para serem aceitas. Então você faz algo utilizando como argumento que para Deus é o melhor, mas no fundo há uma necessidade de aceitação. E as redes sociais contribuem muito para potencializar isso. Eu estava falando hoje de manhã a respeito de viagem. Viagem é uma coisa interessante. Quem gosta de viajar? Eu me lembro que teve um período que quando você viajava, ninguém ficava sabendo. Quando você viajava, ninguém chegava numa época que não tinha internet, numa época que não tinha as redes sociais. A pastora Eliana sempre me conta dessa época, né? E eu me lembro que ela me contando essas histórias, ela fala que nessa época as pessoas viajavam e as fotos que eram tiradas, ela está balançando a cabeça concordando comigo, as fotos que eram tiradas você colocava em álbum de fotografia. Alguém aqui sabe o que é um álbum de fotografia? Foto de papel colada, você sabe o que é isso? Você não mostrava esse álbum para todo mundo. As pessoas mais chegadas, mais próximas, quando iam na sua casa e você falava assim: hoje eu vou mostrar a foto da minha viagem para tal lugar para o Alexandre. Era um evento, você não mostrava para todo mundo. Hoje a pessoa comprou uma passagem aérea, ela já tira a foto da passagem e posta na rede social. Você viaja com a pessoa junto. E o mais incrível é que você viaja com uma pessoa que você nem conhece, e você de tanto estar acompanhando ela, você parece que se sente íntimo. Alguém aqui se sente íntimo de pessoa famosa que acompanha pelas redes sociais? Tem um médico que eu acompanho, que se chama Dr. Vitor Sorrentino. Ele é um médico bem conhecido, alguns acham ele polêmico, mas esse médico, ele fez uma viagem para o Egito agora, recente. E eu estava viajando com ele, acompanhando o álbum de fotos públicas. Eu estou falando como a rede social potencializa isso. Eu estava acompanhando a viagem dele, nunca vi o cara na minha vida, ele nem sabe que eu existo. E de repente, meu irmão, ele me posta um vídeo nas redes sociais, fazendo uma brincadeira muito comum. As pessoas no mundo fazem isso com muita naturalidade. Pessoas que não conhecem a Deus e por brincadeira, é até comum entre as pessoas fazer isso. Você chegar num país onde não se fala o seu idioma e olhar para a pessoa que é nativa e xingar ela de um palavrão, falar alguma coisa, e ela fica olhando para você com uma cara e você fica rindo porque você está xingando ela, não está te entendendo. E ele pegou uma vendedora muçulmana com véu numa loja que estava atendendo ele e começou a falar algumas besteiras para ela, brincando e filmando, e a mulher não entendia nada, dava uma risadinha e beleza. Fez o que é muito natural para as pessoas fazerem. E ele postou aquilo e aquela mulher ficou curiosa para saber o que ele tinha falado, pediu para traduzir. Quando traduziu, ela soube que ele estava ofendendo ela com brincadeiras sexuais, inclusive. Essa mulher denunciou esse homem e ele foi preso no Egito. Só, irmãos, que a viagem dele não era uma viagem dele, era uma viagem dele e dos trocentos mil seguidores que estavam viajando com ele. Porque quando você passa a postar a sua vida de forma pública, as coisas boas e ruins que acontecem se tornam públicas. Isso poderia ter sido um incidente triste, terrível, mas privado, que quando ele fosse abrir o álbum de fotografia para mostrar para alguém um dia, ele poderia escolher se ele contava o que aconteceu com ele ou não, mas ele não teve mais essa alternativa, e ele teve que vir publicamente do lado da mulher e pedir perdão público pela brincadeira de mau gosto que ele fez. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? A internet hoje, ela potencializa ainda mais essa realidade.
essa realidade que as pessoas têm de mostrar, essa realidade que as pessoas hoje possuem de grandeza, que são pensamentos muito distantes da realidade de como Deus pensa. Nós estamos transformando o culto numa exposição pública. Quantas postagens você já viu de culto que a pessoa está ajoelhada, chorando, e vem alguém tirando uma foto e filmando para postar ao vivo aquele momento de intimidade? Nós temos que tomar cuidado para a gente não banalizar momentos que são pessoais e íntimos da nossa vida com Deus, achando que isso está agradando a Deus. Os homens constroem caminhos dessa maneira, porque os pensamentos do homem entendem grandeza como isso. Agora, como será que é a maneira de Deus fazer as coisas? O que será que Deus considera o melhor? Se nós estamos querendo oferecer o melhor para Deus, o mínimo que nós deveríamos pensar não é aquilo que a gente acha melhor, mas o que Deus gostaria de receber como melhor. O que é valioso para Deus? Se você pesquisar nas Escrituras, se você começar a ler a Bíblia e perceber como Deus faz as coisas, você vai perceber que a maneira de Deus fazer é o oposto da maneira que o homem faz. O ponto de partida de Deus para iniciar e para fazer algo sempre está concentrado no valor intrínseco, no potencial escondido, e não numa realidade visível, não nas dimensões e grandezas externas. Se você olhar um princípio bíblico de Gênesis a Apocalipse, é o princípio da semente. A semente, toda semente, ela carrega algo divino, porque o poder da vida está em Deus. Agora olha que interessante o poder de uma semente. Uma semente de trigo, por exemplo, é algo insignificante, é pequeno, e de repente cai na terra, desaparece, some, e quando você menos imagina, ela toma vida, cresce e produz uma colheita gigantesca. Porque Deus sempre faz as coisas que parecem ser pequenas e insignificantes frutificarem e se tornarem grandiosas. Mas nós, como homens, temos a tendência sempre de querer fazer diferente. O nosso alvo não está no valor intrínseco, o nosso alvo está na aparência que as pessoas vão ver, e isso nos distancia de Deus, podendo levar a um divórcio, podendo levar a uma ruptura de aliança no nosso relacionamento com Ele. Se eu te perguntar nessa noite, e não vale quem esteve aqui de manhã, qual você acha que foi o maior evento que Deus criou na história? Estamos falando de evento. Qual o maior evento que Deus ficou projetando lá no céu e falou assim, não, vamos fazer isso agora? O que você avaliaria que foi o maior evento de Deus na história da humanidade até os dias de hoje? De manhã também foi esse silêncio e essa participação incrível, um falando uma coisa, outros falando outras, e então eu vou falar o meu ponto de vista, a minha opinião. Eu acredito que o maior evento da história foi Deus escolher se fazer homem através de Jesus e enviar o seu Filho ao mundo. Como seria uma igreja evangélica organizando esse evento? Olha, Deus faz uma reunião no céu, está lá o Pai, o Espírito Santo, Jesus falando assim, Senhor, eu gostaria de descer dessa forma, eu gostaria de desse jeito. Não, vamos ouvir a igreja evangélica, para que eles participem do processo, do evento da chegada de Jesus. Irmãos, eu iria sugerir que a gente contratasse o Alok, fizesse um canhão de luz de laser, né? E se for, iria até colocar à disposição o sonho de Deus, para ele descer num túnel de luz, que fosse visto e transmitido ao vivo para toda a terra, uma sonzeira rolando, hein, Alexandre? E nós teríamos feito algo grandioso, porque Jesus está vindo à terra. Telão de LED, iríamos convidar o maior número de pessoas, pagar tráfego na internet para divulgar, olha, vai ser transmitido ao vivo pela TV Rica. Agora, qual é a maneira de Deus
produzir o maior evento da história da humanidade. Deus transforma Jesus, lembra do princípio da semente? Toda vida, todo processo criativo de Deus começa com uma semente. Deus pega uma semente incorruptível, concentra, encapsula nessa semente todo o poder do universo, a vida e o DNA do Filho, e lança essa semente numa jovem simples, desconhecida, uma menina insignificante para a sociedade da época, e lança essa semente no ventre daquela menina, que acaba arrumando um problemão para a cabeça, porque ela tem que chegar para o seu noivo e falar assim: olha, eu estou grávida do Espírito Santo. Eu perguntei para o Du nessa manhã o que ele faria se a Zelinda chegasse para ele e falasse assim: amor, eu fiz um teste de gravidez e eu estou grávida do Espírito Santo. Você concorda que para um homem, mesmo que esteja diante de uma mulher de Deus, ouvir uma frase dessa, não é fácil engolir? O cara falou assim: eu vou orar, deixa eu discernir esse assunto. Eu estou imaginando você, Michael. A Babi chega e fala assim: amor, estou grávida. Daí você fala assim: nossa, estou super feliz. Não, mas não é teu. Daí você vai: o quê? É do Espírito Santo. Você fala: Babi, olha, eu estou no Espírito, mas calma aí, que história é essa? Você consegue entender? Deus, Ele escolheu essas maneiras. Os caminhos de Deus são muito loucos. O caminho de Deus é completamente diferente do nosso. Nós estaríamos preparando um evento, Deus está fazendo algo secreto, escondido, que transformava a história de toda a humanidade e ninguém estava vendo. Um evento escondido, uma situação de forma simples. O menino nasceu numa manjedoura, ninguém viu, ninguém ficou sabendo. Os reis, para conseguirem chegar até lá, tiveram que estar atentos a um sinal profético. Mas ninguém percebeu, porque as coisas de Deus passam muitas vezes imperceptíveis diante dos homens. Abra sua Bíblia em Provérbios 25, 2. Provérbios 25, 2. Esse texto é incrível. O escritor de Provérbios fala assim: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Quantos reis nós temos aqui nessa noite? Está igual a proporção de manhã, deve ter uma meia dúzia de reis. Mas a Bíblia nos diz que nós somos um reino sacerdotal. Nós somos reis e sacerdotes. E essa característica de rei nos habilita a esquadrinhar, a descobrir a glória de Deus que está sempre escondida. Irmãos, eu quero te alertar nessa noite que a glória de Deus, ela não está muitas vezes aonde você está colocando os teus olhos. A grandeza de Deus, ela não é perceptível a olhos naturais. Nós, com uma mentalidade de reis, precisamos de discernimento e esquadrinhar para perceber aonde de fato reside a glória de Deus. E esse trabalho é tão delicado que os judeus foram preparados por anos. As escrituras, a Torá, todo o Pentateuco e os profetas anunciavam a respeito do Messias. Isaías falava do Messias. Só que eles estavam tão presos nos seus caminhos e nos seus pensamentos, que quando Jesus se manifesta, eles não conseguem reconhecer. Eles esperavam um libertador, eles esperavam alguém grandioso. Eles não conseguiram esquadrinhar e discernir que a glória de Deus habitava naquele carpinteiro simples e humilde, o filho do Zé e da Maria. O filho do Zé e da Maria concentrava toda a glória do universo e ninguém conseguia perceber. Anos de teologia, anos de preparação foram insuficientes para que eles conseguissem olhar para Jesus
e reconhecer que ele era portador da glória do Pai. Sabe por quê? Porque Deus é especialista em embrulhar grandes tesouros em papel de pão. Deus pega grandes riquezas e envolve numa embalagem simples, porque Deus não é marqueteiro. Ele não está preocupado com a embalagem, mas Ele está preocupado com o valor intrínseco que existe em cada um de nós. E o valor que existe em nós não são os seus olhos azuis, não é a sua bondade, tampouco o seu arrependimento. O único valor que o Senhor espera encontrar em nós é a vida do seu Filho. Aí reside a glória do Pai, é na vida do Filho, não é na eloquência da sua pregação, não é no quanto você ajuda as pessoas, não são as suas boas obras. Não, Deus encobre a sua glória em embalagens simples, longe das realidades visíveis. E se Deus se preocupa com o valor intrínseco, é porque Ele se preocupa com aquilo que se manifesta e não com aquilo que se exibe. Existe uma diferença grande de manifestação e exibição, e a gente percebe isso na maneira como Deus vai construindo a trajetória dos grandes homens na Bíblia. Veja a vida de Moisés. Moisés foi criado no palácio, Moisés foi criado debaixo de toda a educação do Egito. E quando ele acha que está pronto, na sua força, no seu conhecimento, ele faz uma besteira e Deus então o conduz ao deserto. E quando Moisés já é um homem de 80 anos de idade, e olha para a sua vida e fala assim: nossa, mas houve muito tempo. Deus fala assim: agora você está pronto. Porque Deus gasta muito tempo nos preparando para muitas vezes uma manifestação de um tempo muito menor do que foi a preparação. Se você olhar o ministério público de Jesus, Jesus passou 30 anos sendo trabalhado e processado por Deus no secreto. Ele foi sendo formado por 30 anos para um ministério de 3 anos. Ele foi formado em 30 anos para poder se manifestar em 3. Se você olhar a vida de Abraão, se você olhar a vida de Davi, o tempo que Davi foi perseguido, o tempo que Davi estava fugindo de Saul, foi muito tempo sendo formado, sendo preparado como uma semente que cai na terra e morre, para que depois pudesse crescer e dar frutos. Mas nós estamos diante de uma geração imediatista. Nós não sabemos respeitar os processos, nós não sabemos esperar, nós não conseguimos entender o poder que tem do sofrimento de nos lapidar. Deus não está olhando só o momento da tua vida, Ele conhece o teu futuro, Ele conhece o teu passado, e Ele sabe para onde Ele está te conduzindo. E quando a gente olha a Bíblia, nós podemos começar a rastrear e perceber a maneira como Deus opera, porque a maneira como Deus opera é imutável. Ele pode mudar a sua movimentação, mas a sua maneira de trabalhar é a mesma. Ele continua levantando homens e mulheres de Deus e preparando esses homens e essas mulheres por processos longos, porque tudo que Deus dá vida respeita um processo de gestação. Você não tem como interromper a gestação no meio. Uma mulher, quantas mulheres aqui já tiveram a oportunidade de dar à luz? Quando você fez o teu exame lá e descobriu que estava grávida, e você viu a carinha da criança, menino ou menina, quantas de vocês ficaram ansiosas e falaram assim: nossa, eu quero ver logo essa criança no meu braço? Ficaram ou não ficaram? Pelo menos eu, como pai, eu quero ver como é, porque aquele exame mostra tudo torto, você não entende nada do que você está vendo. Até para falar que é homem e mulher, não sei como que o cara acha lá, fala assim: ah, é homem, eu não vi nada. Mas eu sei que mesmo toda a sua ansiedade, se você for
num círculo de oração e começar a sapatear e falar: Senhor, em nome de Jesus, eu quero antecipar esse parto, eu quero ver essa criança antes da hora, por maior que seja o poder da tua oração e intercessão, todo mundo vai olhar para você e falar: você está louco? Você está querendo ver um processo que é 9 meses acontecer em 2? O que acontece se uma criança nascer de 2 meses? Você está abortando um processo de maturação, que é um protocolo divino, não tem como ser interrompido. E assim como o nascimento de uma criança tem que ser respeitado um tempo, tudo que Deus está construindo para nascer na minha e na tua vida também tem um tempo. E o problema é que esse tempo, muitas vezes nós não queremos respeitar. A nossa ansiedade, a nossa necessidade de imediatismo nos faz muitas vezes questionar a Deus e falar: Senhor, eu não estou aguentando mais. Uma mulher grávida não pode chegar para Deus e falar: não estou aguentando mais, faz nascer antes, porque ela sabe que ela coloca em risco o filho. Agora nós, por desconhecimento, pelos nossos pensamentos serem menores que os pensamentos de Deus, a gente fica tentando interromper os processos. Deus, acelera isso aí, eu estou sofrendo muito. E Deus fala: não posso. Eu não posso dar à luz a algo prematuro, eu tenho um tempo, eu não chego atrasado, eu não estou com pressa porque eu não chego atrasado, e eu sei a hora de tudo acontecer na sua vida. E eu quero dar uma boa notícia para a pastora Eliana. Entendendo a Bíblia, nós podemos perceber que os últimos anos da vida de uma pessoa são sempre os anos onde Deus decide manifestar algo grandioso. Então, independente da sua idade, independente dos processos que você esteja vivendo, eu quero te dizer que tudo que te trouxe até aqui só contribui para algo que Deus vai fazer a partir daqui. Isso não quer dizer que os teus anos anteriores foram inúteis. Isso não quer dizer que o tempo que você passou e o teu passado não serviram para um propósito. Isso só quer dizer que Deus esteve durante todo esse tempo trabalhando na tua vida de forma secreta para produzir algo duradouro e eterno. Deus está produzindo algo duradouro e eterno. Olha para quem está do teu lado e fala e profetiza: Deus está construindo algo na tua vida duradouro e eterno. Já que não tem ninguém aqui, eu vou falar para você: Deus está produzindo algo na sua vida duradouro e eterno. Se você crê, diga amém. E esse processo de formar algo em nós vai sendo construído no secreto, vai sendo construído em silêncio, vai sendo construído escondido, como uma semente que está debaixo da terra, para que no tempo certo venha se manifestar. Repita comigo: manifestar. Você sabe a diferença de manifestar e exibir? Tudo que é manifesto foi formado primeiro escondido internamente. Deus, ele manifesta, ele não exibe, porque tudo que Deus faz, ele forma internamente. Tem um livro bom que fala sobre isso, se chama Cristo de Dentro para Fora. Primeiro Cristo é formado em nós, para depois se manifestar através de nós. Se não houve tempo de formação, então não está se manifestando, está sendo só exibicionismo. Tudo que Deus faz, ele manifesta, formando através de um processo de gestação em cada um de nós. A manifestação, ela respeita esse processo de gestação. A exibição não, porque a exibição está muito mais ligada ao orgulho de apresentar algo externo para ter a aprovação das pessoas. A manifestação acontece de forma natural. Você não faz força para manifestar. Quando você sobe num púlpito e vai pregar, existe uma diferença de quem exibe a palavra e de quem manifesta a palavra. Quem exibe a palavra tem que decorar os textos, tem que se preparar,
tem que ler, reler e estudar. Não que quem manifeste não precisa às vezes disso, mas o que eu estou falando é que a manifestação é um fluir natural, é uma vida que flui, não é um conhecimento que se propaga. Manifestar envolve um processo, através do qual a natureza interna que nos governa é expressa e é impartida na vida daqueles que estão ao nosso lado. A exibição tem a ver com algo que eu faço, a manifestação tem a ver com algo que eu sou. É diferente manifestar e exibir. A manifestação tem valor eterno e a exibição ela tem um valor temporal. E as coisas de Deus são construídas a partir de um princípio de valor eterno. E é por isso que Ele gasta tempo secretamente formando de forma minuciosa aquilo que Ele espera manifestar. Não pensa que os anos estão se passando na sua vida, não pensa que as coisas não estão acontecendo como você gostaria, não pensa quando você olha para os seus problemas e parece que tudo é um enigma. Eu lembro que muitos anos atrás eu usei até essa expressão porque foi a primeira vez que eu tinha visto um tecelão fazendo um tapete. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um tecelão fazendo um tapete, mas é interessante porque alguns deles fazem em cima de uma máquina, e se você chegar embaixo da máquina e começar a observar a construção daquilo, você fala, meu, que coisa horrorosa, o que é isso? É um monte de fio emaranhado que não tem significado algum. Agora quando você muda a perspectiva e para de olhar de baixo para cima e vem de uma outra posição, que é onde o tecelão está construindo, e você vai vendo que tudo que está sendo feito já vai estar tendo forma, ele já está formando, você já consegue perceber. Então nós muitas vezes estamos aqui de uma posição mais inferior, porque os nossos pensamentos são menores que os dele, e nós estamos tentando enxergar e não conseguimos entender. Pode parecer que as coisas estão confusas diante de você, mas Deus está dando forma a algo que vai se manifestar. Deus está construindo em você, nesse período, uma fonte infinita de valor espiritual. Não pense, não permita, saia daqui hoje tendo a certeza que você não está perdendo tempo na vida. Os processos, o sofrimento e até as situações que você não entende, Deus continua trabalhando, Deus continua no controle. Você não está vendo, não é visível, não é perceptível, mas essa é a maneira de Deus trabalhar. Desde a eternidade Deus sempre trabalhou assim, porque os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. E nós precisamos, como esposa de Cristo, nos ajustar aos seus pensamentos, para que nós não venhamos a culminar nessa nossa relação com Ele num divórcio, numa separação, numa quebra de aliança. Senhor, eu não estou entendendo os teus pensamentos. Eu conheço pessoas que se divorciaram de Deus, Alan. Não é justo que Deus faça isso para os meus pais, não é justo que isso esteja acontecendo com meus irmãos, e se afastaram de Deus, se divorciaram, sabe, não entenderam, e a Bíblia já nos alerta disso. Olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, vocês vão vencer também. O Senhor não nos promete que esse casamento vai ser um mar de rosas, mas se os nossos pensamentos não se alinham aos dele, as nossas expectativas também vão ser diferentes, e a gente pode se frustrar. Romanos capítulo 8, 29 diz assim: para aqueles que antes conhecia também os predestinou a se conformarem à imagem do seu Filho, para que fosse o primogênito entre muitos irmãos. Sabia que Deus te predestinou a tomar a mesma forma de Cristo? Você foi predestinado por Deus para ser igual ao Senhor.
E a Bíblia fala para conformar. O que é conformar? Tomar a mesma forma. Para que você possa tomar a mesma forma de Jesus, você precisa passar por um processo similar ao que ele passou. Nós precisamos passar pela cruz. Nós precisamos rasgar a nossa natureza caída, para que essa nova vida, que essa nova natureza se manifeste e nos envolva e absorva a nossa vida por completo. Esse é o processo que Deus nos predestinou a viver, e é nisso que Deus está trabalhando continuamente. E deixa eu te dizer algo, meu irmão, nesse trabalhar de Deus tem algumas coisas que não podem ser substituídas ou eliminadas. O próprio Jesus chegou para ele e falou assim: Senhor, esse ponto aqui da receita não dá para afastar? Não dá para afastar de mim esse cálice? O Senhor falou: não, minha receita vem completa, precisa de todos os ingredientes. De manhã eu estava falando que se você for um dia presentear o apóstolo L com um pudim de leite condensado, por favor, não use outro leite condensado que não seja o leite condensado moça. Ele percebe o sabor do leite condensado, o apóstolo L, porque para ele a receita do pudim tem que ter esse elemento e tem que ter essa marca. Deus é muito parecido com o apóstolo L. Ele também tem uma receita, e essa receita não pode mudar os ingredientes. E um dos ingredientes essenciais na formação de Cristo em nós se chama humilhação. Fatalmente eu e você seremos humilhados. Fatalmente eu e você seremos rejeitados. Fatalmente eu e você passaremos por dores e aflições. É porque esse processo faz parte do cozimento, né, que está sendo feito aqui dentro. Olha para quem está do teu lado e fala assim: você está no forno, meu irmão. Mas fique em paz que você vai ficar douradinho. Talvez a sua vida pareça aos homens insignificante. Talvez a sua vida pareça a você mesmo insignificante. Porque qual é o parâmetro de você avaliar a relevância? Eu vou gritar mais alto que ela. Qual é o parâmetro para você avaliar a relevância da sua vida? É a grandeza das coisas? Se você é uma pessoa conhecida, se você escreveu o livro mais lido na nação, se você é uma pessoa bem sucedida na sua vida profissional e tem muitos bens, o que avalia como você avalia a tua significância? Porque a maneira de Deus avaliar não é essa. Ele trabalha em meio às provações. Ele trabalha em segredo. E vou até te dizer algo sarcástico, com pouca consideração por nossas reações naturais. Porque Deus é Espírito. Ele sabia que o seu filho padeceria sofrimento, dor e morte de cruz. Mas se para Deus isso é um propósito e é necessário, Ele vai até o fim. O que é necessário para que Cristo seja formado em você? Quais são os elementos que Deus está lapidando e tratando na sua vida? Esse processo não acaba, meu irmão. Por amor a Ti nós somos levados à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas que vão ao matadouro. Nós precisamos entender esses pensamentos que são mais altos, para que a gente não entre numa disfunção matrimonial. Nós precisamos adequar nossa perspectiva de vida à maneira de Deus. Deus trabalha em processos. Deus não está atrasado. Eu volto a repetir, Deus não tem pressa, porque aquilo que Ele está falando na sua vida tem um tempo específico. Deus, Ele nos colocou numa maratona chamada vida. A vida não é uma corrida de 100 metros rasos. O Evangelho, a vida com Cristo, não é uma corrida de 100 metros rasos, ela é uma maratona. Sabe a diferença
de um atleta que se prepara para uma corrida de 100 metros rasos, de outro que se prepara para maratona? O de 100 metros rasos, ele trabalha com a explosão. Em 9 segundos, ele já tem a expectativa de receber o seu prêmio. Agora, quem entra numa maratona, não pode explodir nos primeiros 100 metros. Ele tem que poupar as suas forças, porque ele precisa de resistência, para uma prova que às vezes dura 2, 3, 4, 5 horas. E ele sabe que a espera pela recompensa dele é maior do que aquele que está numa competição de 100 metros. Nós precisamos entender que a vida cristã é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos. Nós precisamos sair desse imediatismo de esperar resultados. Sabe por quê? Porque, como eu falei para vocês da história do Vitor Sorrentino, nós estamos sendo adestrados nessa geração, pelas redes sociais, para sermos imediatistas. E eu utilizei essa palavra adestrados de propósito. A palavra adestramento está muito ligada a treinamento de animais. E recentemente eu passei por uma experiência como essa. Não que eu fui adestrado, mas eu contratei um adestrador para o meu cachorro. O cachorro, o que você falou? Ai, Alan, você não gostou da piada? Você que falou para mim que essa foi boa. Eu tenho um cachorro que estava terrível. Ele entrava dentro de casa, destruía tudo, derrubava as coisas. A gente começou a ficar com dó de deixar ele lá fora. Falou, vamos tentar educar ele para ficar aqui dentro. Sozinho não dei conta. Daí contratamos um adestrador. Primeiro dia que o cara chega lá em casa, fazia até propaganda dele, Dog Dog. Dog Dog. O Dog Dog, por sinal, se ele estiver assistindo, eu já convidei ele para vir na igreja. Ele chega em casa com um bolsinho cheio de pedacinho de carne, Rubão. Ele chegou, o cachorro sentou. Eu falei, caramba, o cara é mágico, velho. E o cachorro sentou, ele deu uma carninha na boca do cachorro. Ele falou, deita, o cachorro deitou. Ele deu outra carninha na boca do cachorro. E parece que tudo que eu falei para ele era mentira. Que cachorro educado. Eu saía na rua, um dia eu fui passear com esse cachorro, e o Caio falou, pai, deixa eu levar um pouco. O cachorro fugiu, o Caio ficou, nunca correu tanto na vida dele. Foi uma explosão de 100 metros rasos, para tentar achar o cachorro. Ele sai disparado, ele vê outro cachorro na rua, ele avança. Daí ele falou assim, eu vou dar uma volta com o cachorro. Eu falei, agora quero ver. O cachorro parecia um lorde. Ele andava até marchando assim, ó. Parecia que tudo que eu falei para o cara era mentira. E o cachorro marchava assim, numa delicadeza, numa imponência, e olhava para o adestrador. Daí o cara dava carninha. O adestramento, ele é fundamentado na recompensa imediata. O cachorro, ele faz e já espera assim receber alguma coisa. O detalhe é que depois o cara foi embora e eu tentei fazer, mas não deu certo. Eu falei pro cachorro, senta, e ele continuou latindo, tal. Porque eu falei, eu vou lá na cozinha pegar a carne, mas não pode, ele não espera. Fala, senta que eu já volto com a carne, tem que ser na hora. Sabe, quando a gente olha essa ilustração, parece meio boba, né? Mas é exatamente isso que a tecnologia e as redes sociais estão fazendo conosco. Estão nos adestrando. Estão criando uma geração que busca recompensa imediata. A juventude, os adolescentes, as crianças. Irmãos, as crianças estão sendo treinadas, estão sendo adestradas. A chupeta dessa geração se chama celular. Ai, meu filho precisa se acalmar um pouco aqui. Põe o celular na mão dele. E daí o moleque de 2 anos está assim, ó. Cansei, tuf. Só que na vida tem momentos que você se cansa e você faz tuf e não vai. Como que você vai lidar com um Deus de processos se você é adestrado para essa rapidez da vida? Você foi adestrado e foi preparado. Imagina o que vai ser dessa geração se nós não ensinarmos eles que os pensamentos de Deus são diferentes. Deus trabalha com processo, Deus tem paciência. Não adianta você virar a tela que não vai. Os adolescentes hoje, eles buscam ser aceitos através das postagens que fazem.
coloca uma foto e um vídeo, já espera a recompensa na hora. Quantos likes deu? Quantas curtidas? E parece que a importância e a relevância de alguém ou de está nas postagens que faz. Deus não trabalha dessa forma. O nosso Deus não é um Deus virtual, Ele é um Deus espiritual. Nós não podemos nos permitir ser adestrados pela pressa, porque um dos elementos necessários na nossa caminhada se chama paciência. Olha para quem está do teu lado e fala assim: paciência. Nós precisamos da paciência. Quantos aqui viram essa atualização do WhatsApp? O negocinho que aumenta a velocidade da mensagem de áudio. Irmãos, o negócio é poderoso. Eu também dei aleluia. Eu orei em línguas quando eu vi aquilo ali. Principalmente quando eu recebo mensagem de áudio da pastora Eliana de 30 minutos. De manhã eu não dedei quem era, mas eu vou falar. Ela me manda mensagem de 30 minutos de áudio. Sabe por quê? Paulo Ricardo, você sabe por quê? Porque enquanto a gente está ralando, trabalhando, ela depois da tarde, ela tem o soninho da tarde. Ela acaba o almoço e fica do meio-dia às 3 descansando. Daí nesse momento, Felipe, ela fala: vou mandar um áudio para o apóstolo Cristiano. 30 minutos. Quando eu olho aquilo, eu falo: como que essa abençoada tem tempo, com tanta criança, com tanta coisa para fazer, cuidando do Alexandre, para gravar um áudio de 30 minutos, Thiago? E daí quando eu vi aquele aplicativo do WhatsApp, que você duplica a velocidade, eu não pus nem 1.5, eu pus no 2 vezes para ouvir o áudio da Eliana. E daí de repente, quando você está vendo ela falando em línguas ali, e o negocinho rápido, que você fica, fala assim: meu, que incrível, já está acabando. De repente, é como se o Espírito Santo me falasse assim: aonde você acha que isso vai te levar? Vocês estão sendo adestrados, isso está roubando de vocês a paciência, isso vai interferir nos relacionamentos. Sabe o que vai acontecer quando um marido tiver conversando, chegar em casa e a esposa falar assim: amor, eu preciso te contar algumas coisas aqui de como foi o dia. Ele vai falar assim: tem um botãozinho 2 vezes, aí vai. A gente vai começar a se tornar impaciente para ouvir os outros, porque nós estamos sendo adestrados, e esse adestramento não é inocente, ele vai nos distanciando daquilo que é o caráter de Deus. Deus é um Deus longânimo, Deus é um Deus de paciência, Deus é um Deus de processos, Deus é um Deus que tem o cuidado de levar o seu filho por 30 anos sendo formado, para que ele tenha uma manifestação de só 3. Deus continua sendo o mesmo. Ele está trabalhando na sua vida por processos que são longos, por anos. E não adianta que não tem tecla 2 vezes nesse aplicativo da tua vida. Isaías capítulo 40, versículo 31 diz assim: os que esperam no Senhor, repita comigo: os que esperam no Senhor. Os que esperam, olha para quem está do teu lado, você está entendendo o que tem que esperar? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Espera, aprende a esperar. Deus está trabalhando, amém? E eu quero te dizer uma coisa: nós podemos entrar nesse noivado com o Senhor, não entendendo muito bem que os pensamentos dele são maiores que os nossos, não entendendo e não discernindo muito bem as maneiras que ele tem de trabalhar. Mas eu quero te dizer que nós como igreja
já não somos mais noiva, nós nos tornamos esposa, nós fomos fecundados no nosso ventre espiritual por uma semente incorruptível, nós já nos tornamos um com Cristo. E sabe o que isso quer dizer? Que eu e você temos a mente de Cristo. Ou seja, hoje, se nós estamos em Cristo, nós temos a habilidade de discernir os seus pensamentos. Nós já não mais temos o risco de um relacionamento de divórcio, porque hoje nós entendemos os seus caminhos. Hoje, quando eu olho para a minha vida, e olho as lutas, e olho os processos de 5, 6 anos, eu já não tento passar com o dedo e falar, vai rápido. Eu sei respeitar os processos de Deus na minha vida, porque eu sei que Ele está formando algo valioso e eterno, ainda que seja imperceptível aos olhos dos homens, mas é valiosíssimo e poderosíssimo, porque Deus está construindo em secreto dentro de mim e dentro de você. Se coloque de pé. Feche teus olhos. Eu não sei se você chegou aqui cansado nessa noite. Eu não sei se você chegou nessa noite acelerado. Eu não sei se você chegou ansioso. Eu não sei se você chegou em conflito pelos problemas e pelos processos que você tem atravessado. Mas eu creio que nessa noite o Senhor trouxe luz na tua compreensão. Você passou a entender que os pensamentos dele são mais altos que o seu, e que você deve se render a Ele, que você deve ter paciência e esperar, porque Ele está construindo algo poderoso. E Deus tem uma maneira de trabalhar. Ele constrói em secreto por muito tempo, para uma manifestação pública, que muitas vezes tem um tempo muito menor do que o tempo de preparo. Deus está trabalhando na tua vida, meu irmão. Confia nessa certeza, descansa nessa certeza. Ele está construindo algo em você. Saiba respeitar os processos, saiba esperar o Senhor. Você tem a mente de Cristo. Feche os teus olhos. Pai, nós te agradecemos nessa noite pela tua palavra que é viva e poderosa, pela tua palavra que divide a alma e o espírito, que nos alinha por dentro, que nos ensina, que nos prepara, que nos forja. Nessa noite nós lançamos por terra toda ansiedade, toda preocupação, todo temor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu quero profetizar vida sobre a sua vida, que aquilo que está acontecendo em secreto é valiosíssimo e que se manifestará publicamente. Deus não falha, Ele não chega atrasado e Ele tem cuidado de você. Espírito Santo, derrama sobre nós a paz que excede o entendimento, que possamos sair dessa noite confortados na esperança do Teu amor, do Teu cuidado, e que possamos, Pai amado, desfrutar da vida de Cristo que está se formando em nós, até que Ele se torne varão perfeito, a estatura da perfeição. Absorve as nossas vidas. Eu quero profetizar sobre a tua vida uma semana de graça e de favor. Que a justiça, a alegria e a paz do Espírito transbordem sobre você e tua casa. Que os teus olhos espirituais sejam abertos, para que você possa enxergar a partir da perspectiva do Senhor. Receba vida no teu espírito, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém, aplauda o Senhor. Em 2021, o perfeito será visto em você.